Amigos queridos, estejamos em nome de Jesus, reunidos em torno do seu Evangelho de amor, mergulhados neste manancial divino de amor e sabedoria, que nos fortalece as fibras íntimas do nosso espírito. Estejamos confiantes na grandeza do amor de Deus por todos nós, na misericórdia divina que arrefece as nossas dores, na impecável justiça de Deus nos conduzindo à perfeição. Estejamos confiantes, resolutos e entregues a este bem maior que Jesus nos ensinou, que façamos do próximo caminho para Deus, da caridade e o lastro de amor a ser construído em nossos corações, e que estejamos prontos a aprender a servir em seu nome, Senhor, onde quer que estejamos, seja com quem for ou até quando, para que possamos endereçar os nossos mínimos afetos a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Sob suas bênçãos de paz, iniciamos o Evangelho desta manhã, sob a tutela maior dos seus mensageiros, responsáveis por este Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 25, Buscai e achareis. Temos feito algumas sugestões de reflexão. Ontem nós assim o fizemos e hoje reforçaremos dizendo: o que buscamos verdadeiramente? E ontem a lição nos trouxe exatamente os pontos contraditórios em que nós pensamos estar buscando, mas esses pontos contraditórios nos retêm, nos aprisiona e estagna algumas questões que nos impedem do progresso. O Evangelho diz que Deus deu ao espírito a mais que o animal o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que a princípio o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, expande, sua moral se depura, e a aliança da inteligência com a moralidade do espírito vai gerar o processo evolutivo, porque não há evolução sem associar a inteligência horizontal do homem com a grandeza do amor de Deus. Então, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Quando a gente vê que as nossas necessidades corporais, físicas, estão sendo atendidas pelo avanço da ciência, mesmo assim o espírito ainda traz um anseio, um desejo inoculado na intimidade do espírito, criado por Deus, esse desejo do melhor. Vamos chamar de impulso evolutivo, como a centelha divina em nós, um impulso de buscar a perfeição, de buscar o progresso, de buscar o desenvolvimento moral e de buscar a espiritualização da existência. Vai chegar um momento que, por maturidade do senso moral, nós estaremos em busca de algo mais.
Eis que estamos todos aqui, nós outros, esses espíritos, que já temos um anseio do alimento espiritual. É assim que é preciso o alimento espiritual, que o homem passe da selvageria, que é do estado primitivo, à civilização, que é o tempo evolutivo que nós estamos agora. Então, amigos, mas o progresso de cada homem, cada espírito, cumpre individualmente durante a sua vida. O progresso que nós fazemos é bem pouca coisa, diz o Evangelho. Por mais esforços façamos, o progresso que cada espírito cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Pré-existência, que a alma antecede o corpo e que a reencarnação é o processo divino do progresso. Não há progresso se nós não olharmos com o olhar da reencarnação. E as almas, espíritos, indo-se cada dia para não mais voltarem, se assim fosse, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o ser humano fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo. Então, não haveria progresso sem o olhar da imortalidade da alma e da reencarnação. São dois fatores importantes da linha evolutiva do progresso. Nós estamos refletindo sobre o que buscamos. Que buscais? Todos esses dias nós temos mergulhado o nosso pensamento para dizer o que eu digo que eu quero não é necessariamente o que intimamente eu busco. Estamos dizendo que todas as nossas elaborações mentais são processos atrativos. Nós temos vetores atrativos para aquilo que nós elaboramos. Então, a vida vai nos levar àquilo que nós estamos buscando verdadeiramente. E quando ontem a gente lançou a pequena reflexão, olha, por que eu sempre atraio para mim estas situações? Por que eu sempre atraio para mim estas pessoas, essas características de pessoas? Porque eu as busco na intimidade do meu campo mental, nas elaborações do meu pensamento, que eu penso que são secretos e inofensivos, mas são forças vivas que se materializam na forma de memórias, por ações mentais. Podemos não ter ações no comportamento do que pensamos, mas temos ações mentais. E estas ações mentais, que se transformam em experiências, memórias, são forças vetoriais que atraem aquilo que nós estamos buscando. Por isso que todo esse processo é entender aquilo que eu vivo, eu busco, mesmo que eu não queira aquilo. Mas internamente, se eu não mudei a matriz, se eu não mudei o padrão, é o que eu vou continuar buscando. Então, a terapêutica do espírito, na doutrina espírita, é nós remontarmos o fator causal que nos geram esse tipo de atração. Então, amigos, a gente trouxe do livro Pão Nosso esses 3 imperativos que Emmanuel traz para nós, dizendo: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, que é o tema que nós estamos desenvolvendo. Batei e abrir-se-vos-á. Então, são 3 verbos de ação forte: pedir,
buscai, batei. Isso mostra o quê? Que nós temos que ter uma iniciativa. A iniciativa, ela é gerada pela alavanca da vontade. O espírito sem uma vontade estruturada, ele não tem iniciativa. Ele pode ter impulsos subreptícios. Um impulso mais ligado aos impulsos instintivos do que às elaborações que ele precisa. E diz Emmanuel, estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial, diríamos um sentido especialíssimo. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. E o caminho de libertação é o caminho da iluminação, que ontem nós falamos. O espírito se ilumina à medida que ele espiritualiza a existência e dá prioridade à prática da caridade. Então, o que nós precisamos pedir? Pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, de preconceitos estéreis, de dedicações vazias e de hábitos cristalizados. Porque o capítulo do pedir ainda não é esse, será o próximo, né? Esse é o buscai, mas nós estamos dizendo que eu acabo encontrando aquilo que eu atraio, porque estou buscando e necessariamente pedindo. Mas o que me cabe pedir? É muito interessante, eu preciso pedir caminhos que me libertem da antiga cadeia das minhas iniquidades. Os caminhos que me libertam chegam para nós na forma de novas oportunidades redentoras. Mas para isso eu tenho que ter olhos de ver que aquele chamamento é o caminho da minha libertação, que eu pedi misericordiosamente que me chegasse. E quando o caminho chega, muitas vezes nós não o compreendemos, ou não identificamos a oportunidade, ou voltamos para a inércia ou a inoperância das ações no bem. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Aí é o buscai. Desejar com força e tomar decisões para sairmos da escuridão, desse emaranhado em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Porque nós ficamos tão congestionados de questões ligadas à ociosidade, à intemperança, às más paixões, que elas nos enceguecem. Então, por que nós estamos no cipoal escuro? Porque estamos atrás das nossas paixões arrastadoras, forças cegas. Forças cegas paralisam o progresso do espírito, que nós posteriormente falaremos sobre os pontos mortos no nosso perispírito, que são zonas que estão ali latentes, paralisadas, nos paralisamos naquela questão e o progresso se paralisa em nós. Então, logo após essa identificação, precisamos buscar. É imprescindível buscar. A procura, o buscar, constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Então, nós estamos no meio de tentações, solicitações inferiores, todas as questões do mundo,
algumas delas recamadas de sugestões brilhantes, porque os atrativos do mundo nos seduzem. E aquele processo de busca bem coerente, com um objetivo bem definido, se dispersa porque nós somos arrastados pelos atrativos do mundo que são paralisantes. É indispensável localizar a ação digna santificadora. Indispensável. Qual é a ação eficiente para que eu, agindo de forma clara, possa resolver esse cipoal escuro das minhas más paixões? Eu preciso definir. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio e se queimam e morrem. São atraídas pela aparente luz, mas é a luz de um fogo. Nós também somos atraídos por miragens que se apresentam para nós de uma forma muito interessante, atrativa, convidativa, mas que no fundo é a fogueira que me há de queimar, como a mariposa atraída pelo fogo. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Ou seja, é tempo de nós nos libertarmos das nossas ilusões para que a verdade cristalina, que nos gera um estado interno de alegria verdadeira, de felicidade verdadeira, de harmonia plena, se estabeleça em nós. Por isso, Emmanuel diz aqui, é imperativo aprender a buscar, porque nem buscar nós sabemos. Então, nós estamos aprendendo a identificar o que em mim é uma força que me arrasta e busco. O que em mim são vetores que me levam a situações das quais eu já preciso me libertar. Então, quando Emmanuel coloca, então, diante desse estado inconsciente e arrastador, nós precisamos aprender a buscar o bem legítimo. E de uma forma muito simples, porém com bastante discernimento, uma situação se apresenta para nós e eu vou pensar, isso compõe o meu planejamento reencarnatório? Isso vai gerar progresso moral? Isso está na pauta dos meus compromissos? Do contrário, é perda de tempo. Até preocupações são perda de tempo, porque às vezes aquilo nunca vai nos acontecer. Então, diz Emmanuel, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Batei, escolha e bata à porta. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Vamos compreender esse pensamento de Emmanuel. Sem a força da vontade, dessa alavanca poderosa, é difícil, porque é o que todos vivemos, transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com o objetivo da felicidade espiritual. É difícil porque quando a gente chega no conforto material, existe uma forma de se acomodar naquele conforto e o convite à espiritualização da existência, o convite a sermos verdadeiros cristãos, é um convite que requer sacrifícios. E quando a pessoa chega no conforto material da vida, então ela diz, olha, está tudo bem, eu estou na minha casa com meus filhos e está tudo certo, vou trabalhar e volto para casa. O Emmanuel coloca que isto ainda é bastante primitivo em nós, porque nos iguala
aos instintos de sobrevivência, ao instinto de conservação da prole, ao instinto do abrigo. E que esses instintos estão apenas sofisticados, mas são os mesmos. Queremos cuidar, abastecer a prole, as moradias queremos mais suntuosas e os atrativos do mundo mais interessantes. É a mesma situação primitiva, ela só está revestida de uma performance diferente. E que o processo evolutivo nosso, que é uma necessidade de todos nós, que é lei de Deus, muitas vezes requer de nós renúncia, abnegação, sacrifício dos interesses pessoais, a prática da caridade, do perdão aos nossos desafetos. E isso requer um empenho muito grande de cada um de nós. Então, diz Emmanuel, não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva, porque parece que não, mas nós ainda estamos naquele patamar de abastecer e se confortar. Essa buscar e pedir e bater, essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significado para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Irmãos, nós não podemos sair desta existência sem essa clareza íntima de qual é a nossa real busca. Porque cada um busca de acordo com o seu momento evolutivo. Cada qual de nós tem os seus próprios interesses. Nós não estamos falando apenas dos interesses pessoais que nos limitam a uma busca circunstancial que, uma vez atendida, nós ficamos, entre aspas, satisfeitos e acomodados. Mas nós estamos falando de uma busca muito mais profunda, porque 25 horas por dia nós somos convidados a essa busca, porque quando surge alguma coisa inesperadamente na nossa existência, alguém fala alguma coisa para nós que não é o que nós desejaríamos ouvir, a vida traz uma situação que não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de viver, porque significam desafios ao espírito. Como nós nos comportamos. A forma como nós nos comportamos esclarece para nós quais são as nossas verdadeiras buscas. Então, pode ser que eu não saiba que eu busco 25 horas por dia o sossego. Pode ser que isso não seja claro para mim. Mas eu revelo isso quando alguma situação desafiadora chega e eu tenho um comportamento de agressividade, eu tenho um comportamento de fugir daquela situação, eu tenho um comportamento que tipifica a minha busca, que dá uma característica bem clara, o que é mesmo que eu estou buscando. Porque essa busca que cada um de nós tem, ela fica clara na medida que as coisas acontecem e que eu não estou tendo um processo direto de observação sobre mim mesmo. Então,
por exemplo, há pessoas que buscam o poder. Portanto, quando alguma coisa acontece que elas sentem que de alguma maneira elas foram desautorizadas, o que acontece com aquela pessoa? Como ela reage? O que ela faz? Mediante essa análise, nós vamos perceber claramente qual é a busca. Por quê? Porque às vezes, como a Célia tem falado nos evangelhos e ainda comentou hoje, às vezes o que eu falo que eu busco não é de verdade aquilo que eu procuro. Então, por exemplo, há pessoas que a busca é o relaxamento. Vamos entender bem isso. Há pessoas que buscam o relaxamento. Você fala, a pessoa diz assim, não, eu quero relaxar. Eu quero ter uma vida relaxada. Não no sentido pejorativo, né? Mas uma vida calma, uma vida tranquila, uma vida, né? Que eu possa relaxar. Essa é a busca. Então, dentro do ser é a lei do menor esforço. E diante de qualquer esforço solicitado, a criatura se manifesta com profundo mau humor. Então, uma pessoa que quer viver tranquila não pode ser uma pessoa que busca servir, porque é totalmente incoerente. Porque uma pessoa que busca servir está 25 horas por dia num turbilhão, porque cada hora surge algo de algum lugar que nos rouba a pseudo-tranquilidade. Então, essa definição interna do que é mesmo que eu busco, eu preciso encontrar mediante as minhas reações, diante do cotidiano da vida. É assim que nós encontramos e vamos percebendo cada vez mais profundamente quem nós somos. Porque em qualquer lugar que nós estejamos, diante de qualquer situação ou pessoa que nos chega, nós somos convidados a promover no ambiente uma influência muito contundente, porque a forma como nós agimos diante daquilo que nos chega deixa absolutamente claro o que nós pedimos, o que nós buscamos, o que nos atrai. E as circunstâncias que nos chegam, se nós temos uma busca contrária às leis e nós não estamos abandonados pelo nosso Pai, porque Ele nos ama, Ele permite que essas atrações que nós vamos fazer a partir das nossas buscas, elas nos cheguem com toda a força, até que nós possamos começar a nos incomodar com aquilo que a vida está nos trazendo, e a ponto de nós ficarmos perguntando, como a Célia comentou, mas por que eu atraio isso? Por que eu atraio isso? Por que eu atraio esse tipo de gente? Por que eu atraio esse tipo de situação? Porque no fundo, a minha busca é a mesma dessas pessoas. É a mesma. A busca é a mesma.
sem que a gente perceba isso, porque isso é muito íntimo. Isso tanto para as questões positivas quanto para as questões negativas. E o Evangelho é esse manancial extraordinário de potencialidade de conhecer a nós mesmos. E por isso que nós estamos abrindo esse tema, para entender o que seja de verdade o livre-arbítrio e as nossas buscas. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, Senhor, rogando a sua presença, o seu amor, a fim de que os bons espíritos que nos amam possam nos acompanhar os passos, nos envolvendo em vibrações de equilíbrio e paz. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã em nossas vidas, que possamos olhar para nós mesmos, nos percebendo em profundidade, a fim de que possamos nos fazer fiéis servidores do seu amor na terra, Senhor. Que neste dia glorioso que nos encontramos em seu nome, possamos orar juntos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, para que esses possam receber nesta hora as visitas desses espíritos, anjos do Senhor, que derramam sobre todos aqueles que sofrem, que se encontram necessitados de amparo, toda luz e todo amor. E rogamos, Senhor, que nesse dia possamos lembrar daqueles que retornaram ao mundo espiritual, que eles possam receber do que temos de melhor, que possam ser visitados por seus familiares, amparados, socorridos, nas suas necessidades mais amplas. E nós outros, Senhor, que aqui nos encontramos, possamos ter um dia proveitoso, alinhados com as leis divinas, a fim de que possamos fazer dessa existência um tempo de renovação e aperfeiçoamento aos nossos espíritos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.